Salve, salve! Estamos de volta. Alencar Arsenio, abraço carinhoso. Zé William, Gabriel André, turmas lindas, maravilhosas. Uruçuí do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Cajazeiras do Piauí, São Luís do Piauí. É gente linda, é gente maravilhosa, inteligente, competente. Turma, vamos dar continuidade à nossa aula. Papel da escola na formação da identidade social do estudante. Vamos conversar um pouco sobre o que vimos até agora, tá bom? Primeira pergunta: quais são os principais grupos sociais que você encontra na sua escola? Se quiser, coloca no chat aí. Você já consegue identificar grupos sociais que frequentam a sua escola? E pessoal aí de Cajazeiras, consegue ver grupos partidários, de igreja, grupos ligados às tribos urbanas, coletivos? Consegue identificar, pessoal de Cajazeiras ou Inocência, grupos sociais que você encontra na escola? Coloca aí no chat para a gente ver, para a gente ter uma ideia, não é? Você pertence a algum grupo social? Como é a atuação do seu grupo na escola? Você pertence a algum grupo, a alguma tribo, a algum coletivo, alguma juventude partidária, né, de igreja? Pertence a algum grupo? E como é que vocês atuam na escola? Como é que é a atuação desse grupo na escola? Como você estabelece contatos sociais diretos ou indiretos com esses grupos? Você possui amigos nesses grupos? Ou amigas? Coloca aí no chat, né? Quais são os grupos sociais que você encontra na sua escola? Na sua escola tem funkeiro, tem roqueiro, na sua escola tem bikers, na sua escola tem coletivos juvenis, tem juventude política, partidária, movimento político. E você pertence a um grupo? Qual é o grupo que você pertence com mais, né, que você tem a sua adesão é maior? Qual é o grupo, né, ao qual você está, né, você tem uma adesão maior, um pertencimento a esse grupo? Como é que você estabelece contatos com grupos sociais? Você tem amigos em outros grupos, em outras tribos, né? Vamos conversar sobre isso, pensa um pouquinho, tá bom? Sobre essa questão. Turma, por falarmos em grupos sociais, por falarmos em identidade social, por falarmos nesses grupos, diversos grupos sociais que vimos agora há pouco, precisamos falar do nosso comportamento em grupo. Como é o teu comportamento num grupo social? Você é o mais inteligente do grupo? Você é o palhaço do grupo? Você é o indiferente do grupo? Você é o zangado do grupo? Como nós nos comportamos nos grupos sociais? A gente se comporta reforçando a nossa identidade pessoal, a nossa personalidade, ou a gente faz uma força e se adequa e se ajusta às normas do grupo? Nós vamos falar agora, sobre tensão, influência da motivação, influência da identidade grupal e influência do contexto nessa nossa participação em grupos sociais. Turma, todo grupo social que você vai participar, você vai passar por momentos de tensão. Vamos supor que você ingressou numa torcida organizada. E aí, o próximo jogo será um clássico contra o principal rival, o estádio lotado, 50 mil pessoas no estádio. Vai haver uma tensão, porque é muita gente reunida nesse grupo.
Na maioria das vezes, o teu modo de ser vai prevalecer, a tua personalidade. Porém, haverá momentos que o papel que você tiver no grupo, ele vai prevalecer. Você é de uma torcida organizada, você é aquele da bateria da torcida organizada. Naquele momento você assume um papel social de tocador da bateria, certo? Acontece uma briga entre torcidas organizadas rivais. Você é uma pessoa que é a favor da paz, do diálogo e do entendimento. Mas há uma briga acontecendo entre a tua torcida e a torcida rival. Como você vai se comportar? Você vai manter a tua postura de uma pessoa pacifista, que não entra em conflitos, que não briga? Ou você vai, abre aspas, defender seus companheiros, fecha aspas, entrando numa briga? Haverá uma tensão. Por um lado, você é um pacifista. Por outro, fazer parte de uma torcida organizada significa que você, eventualmente, vai ter que participar desses conflitos, dessas brigas. Então, o nosso comportamento em grupo, ele vai ser ditado pela tensão. Também em grupos da igreja, da mesma forma. Muitos momentos, o teu ser vai ter que abrir mão e dar espaço, né, a tua pessoa, dar espaço ao teu papel nessa igreja. Você é um catequista, você é um padre, você é um pastor. Muitas vezes, o você não vai prevalecer o teu papel no grupo. Então, é uma tensão. O nosso comportamento em grupo, ele vai ser ditado por essa tensão. Ora você vai prevalecer, ora o seu papel no grupo vai prevalecer. Mais ou menos, aconteceu isso numa série que eu assisto, chamada The Crown, A Coroa, que é basicamente sobre o reinado da Rainha Elizabeth II na Inglaterra. Quando o rei, né, o pai da Rainha Elizabeth morreu, faleceu, ela imediatamente tornou-se a rainha. Então, a avó da Elizabeth, ela mandou uma carta para ela dizendo: Elizabeth, você vai entrar agora numa fase da sua vida muito tensa. Porque duas pessoas vão brigar dentro de você. A Elizabeth e a coroa, a rainha. A Elizabeth pessoa e a Elizabeth rainha. Nem sempre você vai poder ser a Elizabeth, mãe de família, uma pessoa que, né, cuida do seu dia a dia. Porque em alguns momentos a rainha vai ter que sobrepor a pessoa. E ela coloca, e a rainha sempre deve vencer. É essa tensão. A partir do momento que você participa de um grupo, muitos momentos você vai fazer o que você não quer. Está preparado para isso? A fazer o que você não quer? Ou sair do grupo. Ou criar uma dissidência no grupo. Mas você vai ter que se superar essa tensão, viver essa tensão. Bom, o nosso comportamento em grupo, ele tem 3 fatores que influenciam: a motivação, a identidade grupal, e o contexto. Primeiro é a motivação. Turma, tudo na vida é questão de motivação. A motivação, ela induz o nosso comportamento. A motivação, ela influencia nosso comportamento.
tudo é questão de motivação. Amanhã, às 6 da manhã, muito cedo, amanhã, às 6 da manhã, haverá na escola uma aula extra de matemática. Para quem está atrasado e quer recuperar a nota. Amanhã, às 6 da manhã, haverá uma aula de matemática para quem está atrasado e quer recuperar a nota. 6 horas da manhã é um horário fora do horário escolar. Completamente fora, né? As aulas começam às 7 da manhã. Aí, a maior parte dos alunos, eu não vou, é muito cedo. 6 horas ainda estou dormindo. Né? 6 horas, né? Muito cedo. Dá para mim não. Matemática, logo, não. Mas se eu colocar assim, amanhã, às 6 da manhã, amanhã, às 6 da manhã, haverá um show do Safadão na escola. Quatro da manhã já tem gente chegando lá para guardar o lugar na fila. Tudo é questão de motivação. A gente escolhe o que a gente quer. Então, ser um bom aluno é questão de motivação. Ter tempo para estudar é questão de motivação. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Sábado à tarde haverá um simulado da escola. Não vou. Tem que me fazer sair de casa de tarde no sábado. Sábado à tarde vai haver um churrasco. Eu vou. Percebem? Tudo é questão de motivação. Até a hora que você acorda, que você dorme, e você estuda ou não. Se a motivação ela parte do eu pessoal, o comportamento vai atender à nossa personalidade. Se eu faço sempre questão de ser o eu pessoal, meu comportamento será motivado pelo eu pessoal. Se eu conseguir vencer essa tensão. Mas, se a motivação vem do eu social, o meu foco é o grupo. Eu quero participar desse grupo, eu quero pertencer a esse grupo. Eu abro mão de coisas para pertencer a esse grupo. O meu comportamento vai ser determinado pelas normas e pelos papéis do grupo. Pergunta se uma pessoa que trabalha na bateria da Ciaramu, sido organizada, se pedirem para ela chegar às 3 da manhã na sede da Ciaramu para consertar o instrumento, pergunta se ela vai ou não vai, ela vai. Porque ela não quer perder esse lugar na bateria, porque participar da bateria de uma organizada é uma das principais funções. É status. Então, tua motivação vai determinar, certo, como você vai se comportar no grupo. O segundo, a identidade. Aqui tem a ver com papel. O meu comportamento, ele vai estar influenciado pela minha identidade no grupo. Por exemplo, em muitos grupos, uma pessoa ocupa o papel de engraçado. Algumas pessoas, elas são as engraçadas do grupo. É o papel dela, a identidade dela no grupo. Então, todo mundo vai dizer, né, gosta do que ela escuta, ela fala coisas que as pessoas sorriem, ele é o engraçado, ele é a pessoa que conta piada, né? É o teu papel no grupo. Então,
O comum é você, nesse grupo, sempre agir como sendo a pessoa engraçada do grupo. E se por acaso você mudar um pouco a tua personalidade, não for engraçado, as pessoas vão olhar para você com o olhar atravessado. Nossa, você está mal, você não está bem hoje não, você não está bem não. Você está triste, está abatido. Percebe? Todo grupo tem que ter alguém que tem esse papel de engraçado. Então, a teu comportamento, ele vai ser, né, ditado nessa fusão da tua identidade no grupo. Você é a pessoa inteligente do grupo. As pessoas te consideram uma referência. Muito cuidado com os rótulos também, não é? O que é rótulo? As pessoas disserem que você é o antipático do grupo. Aí você assumir esse papel do antipático, quando na realidade você é uma pessoa simpática. Cuidado. Terceiro, muito importante, o contexto. Turma, o nosso comportamento em grupo, ele também está relacionado com o contexto da nossa relação. O grau com que nos identificamos com o grupo vai depender do contexto, certo, dessa relação. Por exemplo, há um mês atrás, o meu clube de futebol, o Ceará, ele estava numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro. E ele estava levando 55 mil torcedores em média para os jogos. O Castelão lotado. O time estava em boa fase, as vitórias aconteciam, então o contexto era favorável, todo mundo ia para o jogo. Na última partida de futebol do Ceará no Castelão, acho que não levou nem 15 mil pessoas. O clube está na má fase, está perto da zona de rebaixamento, provavelmente será rebaixado, infelizmente, eu espero que não. Então, o contexto vai fazer diferença no nosso engajamento. Quando tudo está bem, nosso engajamento é forte. Se o nosso time está ganhando uma competição importante, a nossa identidade social, o nosso engajamento com esse grupo será forte. Aí, meu amigo, você quer colaborar com o grupo, você veste a camisa do time, você segue notícias em redes sociais, você se torna sócio-torcedor, acompanha treinos do clube, etc. Você fica motivado. Né? O time está ganhando, todo mundo quer ir para o estádio. Aí dá renda de 100 mil, 200 mil pessoas num jogo. Mas, se o rendimento da equipe diminuir, o engajamento também pode diminuir. Aí o que era amor vira ódio, né? Vira raiva. O que era paixão vira ódio. O que era engajamento vira afastamento. Qualquer grupo que você participe, acontece isso, não é? A influência do contexto. O contexto pode definir o teu engajamento, o teu comportamento no grupo, tá bom? Vamos lá, gente! Mas assim, como a identidade social é construída dentro da escola? É a nossa pergunta de hoje. E é sobre ela que nós vamos nos debruçar agora. Então, ó, vem comigo. O que é uma escola? Escola e identidade social. Primeira pergunta. O que é uma escola? Ela já foi respondida em partes na aula passada, estamos retomando agora. Turma, uma escola é um centro de aprendizagem e é um centro de vida. Numa escola, os educandos, eles aprendem a aprender, aprendem a fazer e, principalmente, que é o nosso foco de hoje, ó, aprendem a ser e aprendem a conviver. São chamados pilares da educação da Unesco, Organização das Nações Unidas, né, para a Cultura e Educação. O que é aprender a conviver? Gente, nosso Brasil, durante muito tempo,
ele foi entendido como o país do futebol. País do futebol e do samba. Futebol, samba e carnaval. Durante muito tempo, falava-se no Brasil, associava-se o Brasil a futebol, samba e carnaval. É o país do futebol, né? O jogo bonito. Mas, nos últimos anos, e isso ficou bem claro no último dia 2 de outubro, com o resultado do primeiro turno das eleições no Brasil, que o Brasil não é o país do futebol, do samba e do carnaval. Ficou bem claro. O Brasil não é um país, não é uma nação. É o que falava o Renato Russo, né? Um país que não é nação. Por quê? Porque o Brasil, ele é o país, na verdade, é o país dos diferentes. Ficou bem claro. Nós estamos assistindo uma disputa política presidencial entre diferentes pontos de vista sobre a sociedade brasileira. E é, sim, algo interessante. Por quê? Porque metade do Brasil, pouco mais da metade, pensa de um jeito. Metade do Brasil é pacifista. A outra metade quer o armamento. Metade do Brasil é a favor do aborto. A outra metade é contra o aborto. Metade do Brasil tem uma visão acolhedora dos homoafetivos. A outra metade considera a homoafetividade um pecado. Então, nós estamos no Brasil atualmente percebendo claramente o quanto nós somos diferentes. O quanto somos diferentes uns dos outros. Nós imaginávamos que nós éramos pessoas iguais. Mas nós somos muito diferentes. E o que acontece? Quando percebemos que somos diferentes, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos cortando relações com o diferente. Pessoas são bloqueadas nas redes sociais. Vou bloquear fulano no Facebook porque o que ele pensa sobre o aborto não é o que eu penso. Vou bloquear fulano no Twitter porque ele tem essa visão política de direita e eu sou de esquerda, vou bloquear. Vou bloquear ciclano porque eu sou cristão e ele é de esquerda e não tem como um cristão ser de esquerda. As pessoas estão cortando relações, bloqueando Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Mas, gente, por mais que a gente corte relações e bloqueemos nossas relações com os outros, vai chegar uma hora em que nós vamos ter que aprender a viver juntos, não tem saída. Aquela pessoa que está do teu lado, que pensa diferente de você, ela vai ser tua companheira pro resto da tua vida, como amigo, como companheiro. Na tua igreja, vão ter pessoas que pensam como você e pessoas que pensam diferente. No teu trabalho. E por mais que a gente vá, se afaste de pessoas tóxicas, se afaste de quem pensa diferente, por mais que estejamos fazendo isso, vai ter um momento em que nós vamos ter, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que aprender a viver juntos. Porque senão, nós vamos nos matar. Aprender a viver junto, senão iremos nos matar. Isso vale para o mundo. Carl Sagan, um cientista, já nos alertava nos anos 80. A nossa adolescência tecnológica
o nosso jeito de ser humano vai destruir o planeta. Porque nós somos, acima de tudo, intolerantes. Então precisamos aprender a viver juntos. Precisamos aprender a conhecer o outro. Precisamos focar na cultura da não violência. Então, o que a Unesco propõe para o estudante, nessa sua composição da sua identidade social, é que ele aprenda a viver junto com o diferente. Porque será preciso. Porque se não buscarmos aprender a viver juntos, nós vamos nos destruir. Brasil vai se autodestruir, mundo vai se autodestruir. Devemos amar as pessoas. Mas se não dá para amar, vamos tentar suportar o outro. Então, a escola deve ensinar a não violência. Uma educação capaz de evitar os conflitos ou de resolver os conflitos de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento do outro, o conhecimento do outro, da sua cultura e da sua espiritualidade. Precisamos conhecer os outros. Precisamos conhecer o outro. Precisamos descobrir o outro. E a escola é um espaço fundamental para isso. Essencial. Um espaço privilegiado para a descoberta do outro. A escola, ao fazer isso, está colaborando para a identidade social do estudante. A escola deve transmitir conhecimento sobre, olha só, a diversidade da espécie humana. Nós somos diferentes. Nós somos diversos. Alguns são altos, outros são baixos, gordos, magros, esquerda, direita, centro, católico, evangélico, gosta de bolacha, gosta de biscoito. Nós somos diferentes, mas também somos semelhantes. Queremos o melhor para o outro, para o mundo. Somos muito semelhantes fisicamente no essencial. Nós somos semelhantes no que diz respeito a valores familiares. Ao descobrirmos que somos diferentes e semelhantes, precisamos redescobrir que somos interdependentes. Muito cuidado, querido aluno. Muito cuidado, querida aluna que me assiste aqui. Muito cuidado, está bem? Quando você começa a achar que você não depende de ninguém, você depende de muita gente. Não feche as portas. Não feche as portas jamais, tá bom? Recomendações. Aprender a viver juntos. Olha só. Desenvolver a compreensão do outro. Descobrir, conviver o outro. Quando a gente convive, eu descubro a riqueza do outro. A riqueza que o outro é. Mas para descobrir a riqueza que o outro é, eu preciso fundamentalmente conviver. Aprender a viver juntos, aprender a conviver. Desenvolver a percepção das interdependências humanas. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de todos. Nós somos dependentes. Sempre.
Para eu comprar um pão na padaria, eu preciso do padeiro, que precisa do fornecedor, que precisa do agricultor. Olha só, para o pão de cada dia chegar na minha mesa, olha só, no mínimo, quantas pessoas estão envolvidas no processo. Aí você diz que é uma pessoa isolada. Não é. Não é. Depende a todo instante. Desenvolver o respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Pluralismo, compreensão mútua e paz, gente, ó. A cultura da não violência. Gente, a não violência deve ser o nosso ideal. Porque hoje em dia está sendo enfatizada a violência. A resposta que nós estamos dando para nossas diferenças é a resposta violenta. E a resposta violenta não é interessante para a humanidade. Já dizia, se não me engano, Mahatma Gandhi, né? Olho por olho e ficaremos todos cegos. Olho por olho, ó. E ficaremos cegos. O que isso quer dizer? Se eu responder à violência com mais violência, o que nós vamos gerar é uma situação em que nós vamos nos destruir. Vamos nos destruir. Precisamos, então, ser educados a gerenciar os conflitos e buscarmos sempre o diálogo. O diálogo é uma conversa que visa chegar a um acordo. Continuando, ó. Educar para a solidariedade, ó. Acolher na mesma instituição escolar crianças e jovens de diferentes contextos sociais e religiosos, assim como educandos desfavorecidos e marginalizados. Gente, precisamos conviver. Somente convivendo nós vamos resolver nossas diferenças. Se eu me recuso a conviver, eu me recuso a resolver as diferenças. Então, a convivência, gente, ela é muito necessária. A convivência, ela é muito necessária mesmo. Devemos ajudar os educandos a viver de maneira positiva essa diversidade crescente, educando para o diálogo e para a tolerância, gerando um clima de aceitação, respeito mútuo e entreajuda. Ó. Essa letra A é o ideal. Vai chegar o momento em que nós teremos que, aqui, ó, nos aceitar, nos respeitar e nos ajudarmos, nos aceitarmos, nos respeitarmos e nos ajudarmos. Vai chegar o momento em que temos que buscar isso. Se não buscarmos, nós iremos nos destruir
enquanto civilização humana. Então, pregar o ódio ao outro não é a saída. É pregar a convivência. Aprender a ser. Olha só, quanta coisa interessante nós temos aqui. Ó. Aprender a ser. Gente, aprender a ser está ligado àquilo que nós vimos na aula passada sobre educação integral. Aqui é desenho parecido, não é? Que a gente viu lá no início da aula anterior. Só que naquela aula anterior, a gente fez, não é, uma pessoa sozinha, porque o foco era identidade pessoal, uma pessoa sozinha elevada ao quadrado. A educação potencializa as pessoas, elevada ao quadrado. Aqui, nós estamos vendo ó, o grupo potencializado. Esse com esse, com esse, com esse, todos juntos, crescem juntos, evoluem juntos. Então, cuidar do outro, respeitar o outro, conviver com o outro, necessariamente indica que todos crescem juntos. Então, turma, aprender a ser a educação integral diz o seguinte, a educação ela deve contribuir para o quê? Para o desenvolvimento total da pessoa. Espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Qual é o objetivo do aprender a ser, da educação integral? Revelar o potencial de cada um e contribuir para o seu desenvolvimento, preparando o ser humano para viver em sociedade, aprender a conviver. Para aprender a conviver, precisamos aprender a ser. Para eu estar completo para o outro, eu preciso me sentir completo, me sentir integrado. Sabe por quê? Olha só esse pontinho aqui, olha o que ele nos diz. Ó. A descoberta do outro passa pela descoberta de si mesmo e vice-versa. Quando eu me descubro, quando eu me conheço, quando eu vou me conhecendo, me aperfeiçoando, eu vou descobrindo as outras pessoas. Quando eu me abro em mim, eu me abro para o outro. Quando eu me fecho em mim, eu me fecho para o outro. Se eu me fecho nos meus preconceitos, eu me fecho para as outras pessoas. Porque eu sou fechado em mim, eu não gosto de conviver com um certo grupo de pessoas, por preconceito, então eu me afasto dessas pessoas. Mas quando eu sou uma pessoa aberta, livre, digamos assim, sem preconceitos, discriminação, eu me abro para o outro. E aí, quando eu me descubro o outro. E quando né, o outro me descobre, ele descobre a si mesmo. Isso aqui é o bonito. A identidade pessoal influenciado pela identidade social. Aprender a ser, olha só. Recomendações. Desenvolver a personalidade para que esteja à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Olha, isso é forte. Sabe que isso aqui é forte? Ó? Por quê? Aqui diz que se eu me desenvolver integralmente, eu vou gerar em mim autonomia, capacidade de decidir as minhas ações,
discernimento, pensar sobre minhas ações e suas consequências para tomar uma decisão se eu faço ou não, e responsabilidade. Assumir as consequências do que eu faço, do que eu digo, do que eu falo. Autonomia, discernimento, responsabilidade. Para isso, não se deve negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. Então, a escola, para contribuir para a identidade social do aluno, ela deve investir na memória, no raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se, etc. Então, querido aluno, querida aluna, nós temos aqui, nessa segunda parte da aula, quanta coisa interessante nós já vimos, né? A gente começou rememorando os grupos sociais que estão na nossa escola, se eu pertenço a algum grupo, como é que esses grupos se reúnem, em que espaços da escola eles se reúnem, esses grupos, como são os contatos entre nós, esses grupos, entre vocês, esses grupos, possui amigo nesses grupos. Depois falamos do comportamento em grupo. Ao pertencer num grupo, eu vou passar por uma tensão entre a minha personalidade e as regras do grupo, uma tensão sobre o meu jeito de ser e o jeito de ser do grupo. E essa tensão, ela vai sempre existir. Uma hora a pessoa quer, ter mais força que o grupo, outra hora o grupo vai ter mais força que a pessoa. Falamos sobre a influência da motivação nessa questão. Como a motivação é fundamental, gente, não é? Pense, idealize, tente. Ao tentar, faça. Faça de novo, continue tentando alcançar o sucesso. Essa sequência aí, ela só é possível se a pessoa estiver motivada. Se a pessoa não estiver motivada, quando ela chegar aqui, tente, faça, não deu certo, desista. Se a pessoa não está motivada, ela desiste. Ela precisa estar motivada, tá bom? Vamos lá. Influência da identidade grupal, o teu papel no grupo. Quem é você no seu grupo? Você é uma pessoa alegre, triste, sorridente? Quem é você no seu grupo? Muitas vezes você vai agir de acordo com esse papel que você tem no grupo. Contexto, o engajamento. Se o grupo estiver numa fase boa, você está mais engajado. Se não estiver, você diminui o seu engajamento. Como falei para vocês, usei o exemplo do time de futebol. Quando o time de futebol está bem, as pessoas se reúnem na torcida organizada, elas colaboram com o time, elas vestem a camisa, seguem notícias em redes sociais, tornam-se sócios, acompanham treinos. Mas se o rendimento da equipe diminuir, o engajamento também diminui. Depois falamos sobre como a identidade social é construída numa escola, e nós usamos como fundamento dessa reflexão os pilares da educação da Unesco. Na escola, quando eu aprendo a fazer, aprendo a ser, aprendo a aprender, aprendo a fazer, aprendo a ser e aprendo a conviver, eu estou colaborando na identidade social, na construção da minha identidade social. Falamos o que é aprender a conviver, principalmente no mundo atual e no Brasil, onde está cada vez mais claro que nós somos muito diferentes entre si, diferenças regionais, políticas, religiosas, ideológicas. Os brasileiros são muito diferentes. E isso está chocando muita gente, porque por muito tempo passou-se uma ideia de que nós éramos o paraíso
Nós éramos um povo, e nós não somos um povo, nós somos povos dentro de um mesmo território. E povos, muitas vezes, completamente diferentes. Completamente diferentes entre si. E isso choca muitas pessoas. E que não adianta cortarmos relações de amizade com uma pessoa com quem nós não gostamos ou que pensa diferente da gente. Que não adianta sair bloqueando Deus e o mundo. Uma hora nós vamos ter que conviver. Porque se não convivermos, vamos nos matar. Tá bom? Olha só, também vamos aprender a ser, que é relacionado à educação integral. A pessoa humana, quando a educação trabalha a pessoa humana como um todo, corpo, mente, coração e espírito, o grupo também cresce. 1 mais 1 mais 1 mais 1, o grupo cresce muito forte, né? É um crescimento exponencial, tá bom? Olha só, gente, e aí vamos para o recado final. A importância da arquitetura escolar para a identidade social. Gente, o que foi que eu falei para vocês agora há pouco? Eu falei o quê? Que no recreio, essa escola aqui, claro que ela não tem não se parece com a realidade nossa, não é? Eu só coloquei esse desenho porque ele é útil para eu explicar essa questão da identidade social na escola. Já falei, não é, que os grupos vão se reunindo no recreio em espaços diferentes. Os grupos se reunindo em espaços diferentes. Essa reunião dos grupos numa escola, ela vai ser mais facilitada se a arquitetura da escola contribuir. Tanto pode auxiliar na socialização desses grupos, como ela pode atrapalhar se for um projeto mal realizado. E o que nós temos de escolas de arquitetura que não favorece a convivência, olha, veja como essa escola aqui, ela gira em torno do pátio. Olha como essa arquitetura escolar aqui é importante. Ela gira em torno do pátio. Ela favorece o convívio entre os grupos, favorecendo também a identidade pessoal. Mas nós temos escolas que, por exemplo, o prédio está aqui, aí aqui tem uma grade, ou um muro, e o pátio está escondido aqui. Temos escolas que não favorecem a convivência. E por não favorecerem a convivência, meu amigo, prejudicam em vez de contribuir com a identidade social do aluno. Então, qual é a importância da arquitetura? Gente, toda escola possui espaços pedagógicos, espaços por onde os estudantes circulam e que podem se constituir em lugar de ensinar a aprender. Olha aqui, por exemplo, essa escola aqui, a Escola Marista de Teresina, um espaço pedagógico no terreno da escola. Aqui está acontecendo uma aula de campo, não sei se é português, geografia, mas percebem? Nesse espaço está acontecendo uma aula. É um espaço pedagógico. É uma escola que valoriza os seus espaços para a educação. Gente, a arquitetura educativa, espaços pedagógicos, eles compreendem a estrutura física,
localização, organização, distribuição e arranjo dos elementos. Como o prédio é distribuído, influencia na convivência social. Os sujeitos da educação e suas relações entre si. Os espaços pedagógicos, eles favorecem as linguagens, o som, silêncio, gostos, sabores, aromas, cores, luzes, sombras, temperatura, formas, texturas e afetos. A estética, a ética, a acessibilidade, a alma, multifuncionalidade, polivalência, segurança, interesses, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de gerarmos nossos espaços pedagógicos. Mas não é o que está acontecendo, não. São poucas as escolas, e públicas muito menos, que favorecem o processo de ensino-aprendizagem do que diz respeito a espaço. Bom, observação 1 sobre espaços pedagógicos. Ó, veja aqui, ó. Espaços pedagógicos não são neutros e sempre dizem algo. As arquiteturas educacionais e espaços pedagógicos revelam o modo como lemos os grupos sociais que circulam na escola, sua história e sua cultura. Toda escola, todo o sistema escolar, ele transmite uma mensagem a partir do espaço escolar. Por exemplo, nesse desenho aqui, está claro que esse sistema escolar aqui, ele favorece que os grupos sociais se reúnam. Em outras escolas, não. O grupo ficam dispersos. Já trabalhei em escolas que não tem pátio, é só sala de aula. E a quadra. Não tem espaço para os alunos se reunirem. Os grupos se conhecerem, conversarem. Tem escolas que não têm espaços pedagógicos. 2. Dinâmicos. Os espaços estão sempre se transformando, se recriando, ganhando novos sentidos, à medida que os grupos sociais que neles se estabelecem também vão modificando, não é? Então, os grupos sociais, quando vão assumindo os espaços da escola, eles vão mudando a arquitetura da escola. Você começa a enxergar a escola a partir desses grupos. Professor, por que, afinal de contas, o senhor está tão preocupado com os espaços pedagógicos, a arquitetura, nessa questão da identidade social? Uma palavra. Topofilia. Professor, o que é topofilia? Nome feio, professor. O que é isso, gente? Espaços pedagógicos constituídos adequadamente, quando o espaço pedagógico está constituído adequadamente, ele possibilita que os estudantes educandos construam uma relação de amor e de amizade com a escola lugar e com a comunidade educativa. Topofilia, amor ao espaço onde eu estou. Olha aqui, ó. Pertencimento, sentir-se pertencente ao espaço escolar onde ele está, onde estão. Será que os espaços escolares das escolas que estão me acompanhando, eles permitem que gere no aluno a sensação de amor com o lugar? É algo que pouco se discute, mas que é muito importante, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula. Querido aluno, querida aluna, aqui temos nossas referências. Vai ficar uma atividade para casa, olha só. Com relação à importância da escola para a construção da identidade social do estudante, é importante que você reflita sobre o quanto está aproveitando as oportunidades da escola e fora dela para a construção do seu projeto de vida. Para isso, propomos que você responda ao questionário apresentado a seguir,
Assinale os aspectos em que você precisa melhorar. Ó. Aspectos em que você precisa melhorar. Atividade, ó. Que bacana, tá bom? Tá certo? Ó. Se você acha que precisa melhorar, guiar minha vida com base em meus valores, princípios e crenças, marca isso. Tomar decisões de forma mais independente, escutando pessoas que são exemplos para mim. Aprender a trazer o passado para o presente como aprendizado. Buscando olhar o futuro para seguir em frente. Caminhar rumo aos meus objetivos, aproveitando as oportunidades educativas para desenvolver o meu potencial. Ter capacidade de compreender e operar no entorno social. Desenvolver comportamentos sociais. Ser capaz de trabalhar em equipe, aprender a resolver conflitos, desenvolver boa articulação verbal, ter iniciativa, ter flexibilidade, ser criativo, aprender a compartilhar com os outros meu modo de pensar, sentir e atuar, aprender a lidar com as diferenças. Então, querido aluno, você vai marcar os aspectos relacionados à identidade social que você precisa melhorar. Você marca e registra no teu caderno de projeto de vida, ajudando nessa nossa construção do projeto. Revisão, hoje aprendemos mais um pouco sobre a relação entre identidade pessoal e identidade social, a partir da identidade social e da escola. Conversamos sobre grupos sociais, sobre vínculo, afinidade e convivência, sentido de pertencimento. Conversamos sobre grupos sociais, exemplos, tribos urbanas, coletivos juvenis, juventudes políticas, torcidas organizadas, juventudes eclesiais e etc. Conversamos sobre o comportamento em grupo, fatores que influenciam com motivação, identidade grupal e contexto. E terminamos nossa aula falando sobre os pilares da educação. Enfatizamos 2, o aprender a ser e o aprender a conviver. E sobre a arquitetura escolar, espaços pedagógicos, como gerar topofilia, amor ao espaço e como fazer com que os espaços pedagógicos nas escolas favoreçam a convivência entre todos. Próxima aula, desenvolvendo a autonomia e a autoconfiança do estudante. Querido aluno, querida aluna, espero que tenham apreciado a nossa aula. Aquele abraço carinhoso, mas carinhoso mesmo. Salve, salve e tchau!